Prefeito assinou decreto que determina a demolição de imóveis abandonados em Criciúma. Aumenta a tensão na fronteira do Brasil com a Venezuela. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Distração pode ser sintoma de doenças graves como Alzheimer, depressão e estresse. Aprovado o projeto que autoriza a mudança de horário das sessões da Câmara de Vereadores de Criciúma. E no esporte, Mazola Júnior promove mudanças no Tigre, que hoje à noite enfrenta o Coritiba pela Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 21 de agosto de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O prefeito Clésio Salvaro assinou na tarde desta terça-feira um decreto que determina a demolição de imóveis abandonados em Criciúma. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Os problemas com os imóveis abandonados na cidade de Criciúma e que incomodam principalmente quem mora próximo a esses locais deve ser solucionado em breve. Na tarde dessa terça-feira, 2 decretos foram assinados pelo prefeito Clésio Salvaro. Primeiro que nós já temos aí algumas leis que permitem que o município notifique o proprietário para que ele faça a limpeza nos terrenos baldios. Agora também tem a figura do IPTU progressivo. Mas mesmo assim, tem muitos proprietários que não estão se dando conta ou não estão dando importância. Por isso, baixamos esses 2 decretos. O primeiro, que prevê que a prefeitura, que autoriza a prefeitura a adentrar o imóvel e fazer a limpeza e cobrar do proprietário. O segundo, acompanhado por uma comissão, notificado o proprietário 1, 2, 3 vezes, dado a ele também o direito de defesa, o município acaba, então, arrecadando este imóvel, tirando da propriedade dele, trazendo para a propriedade do município, e a partir daí o município, então, vai dar um destino muito mais útil para a sua cidade. O primeiro decreto assinado trata da requisição de um imóvel que está em estado de abandono e representa perigo para a comunidade. Segundo a administração municipal, a construção, localizada no bairro Santa Catarina, está em estado de abandono há 27 anos. Neste caso, a prefeitura vai realizar a demolição e limpeza do local e vai cobrar os custos do proprietário, que continua, portanto, sendo dono do espaço. Especificamente sobre este imóvel, que será demolida a construção, é por questões de segurança tanto questão sanitária como segurança pública. Foi um pedido também da Polícia Militar, porque ali são praticados atos ilícitos, o imóvel está em ruínas, então a Defesa Civil também solicitou que fosse tomada alguma providência, né? Mas outros imóveis abandonados estão sob a mira da Prefeitura. Os proprietários serão notificados e o processo pode fazer ainda com que a Prefeitura tenha posse dos espaços. Com esse procedimento administrativo será nomeada uma comissão. Essa comissão ela vai analisar caso a caso, porque todos esses imóveis, os proprietários já foram notificados. Eles terão 10 dias para se manifestar. Esse prazo já ultrapassou, nós reabriremos um processo administrativo para cada imóvel que está em abandono, em estado de abandono. Posteriormente a esse prazo de notificação, vai existir a declaração de vacância desse bem. Feita a declaração de vacância, obviamente, dada a ampla defesa e todos os recursos necessários, né, para o proprietário, o município tem 3 anos, depois de 3 anos poderá entrar judicialmente para solicitar a propriedade desse imóvel para si e poderá utilizar esse imóvel tanto para fins sociais ou para a área de lazer, ou, na verdade, vai verificar o que necessita para cada comunidade com a utilização daquele imóvel. Ele passa a cumprir a sua função social, que é o objetivo da lei. Dos mais de 80 imóveis em que os proprietários foram notificados, 34 já atenderam a solicitação. Os bens foram demolidos, reformados ou adequados. O que não pode é ter aí imóveis há 10, 15, 20, 25, 30 anos abandonados sem que o proprietário tome qualquer tipo de providência.
Isto acaba prejudicando a vizinhança, desvalorizando as propriedades vizinhas, acaba virando ponto de encontros de dependentes químicos, local onde andarilhos acabam dormindo, também bandidos acabam se acomodando nesses ambientes. E o que a gente percebe é que nesses locais tem muitas ocorrências, por isso a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância, por isso todos os órgãos governamentais do município e do estado estão conosco neste projeto. Bom, e no mesmo ato, o prefeito anunciou uma medida que deverá impactar o caixa do Criciúma Prev. Confira. Segundo o prefeito, hoje mais de 320 ex-servidores recebem de aposento um valor acima do teto geral da Previdência, que gira em torno de R$ 5.600, valor que sai do Criciúma Prev. Quem recebe esses valores segue uma legislação municipal e, portanto, não está irregular. Mas, buscando mudar a atual situação do Criciúma Prev e evitar um problema futuro com a sustentação do Instituto, o prefeito encaminhou à Câmara um projeto de lei que muda algumas regras. Vários privilégios foram penduricalhos, que se diz, incorporando ao salário. Por isso tem servidores que começam trabalhando, ganhando, percebendo aí um vencimento de 2, 3 mil e acabam se aposentando com salário ou vencimento acima de 20 mil. Por exemplo, acabo de revogar agora, ou pelo menos encaminhar um projeto de lei para a Câmara para acabar revogando uma lei de 2014 que previa a média de contribuição dos últimos 5 anos, que você incorporaria ao salário. Isto tem provocado um rombo muito grande no Criciúma Prev. Está na mão dos vereadores. Acredito que eles vão votar favoravelmente. Isto impacta de forma muito negativa no cálculo atuarial e essas medidas têm que ser adotadas. O que não pode é o cidadão da nossa cidade pagar os impostos e esse recurso não voltar em forma de benefício para a sua cidade, apenas para pagar a conta aqui dos servidores públicos. Um final de semana tenso na fronteira do Brasil com a Venezuela. Na cidade de Paracaimá, em Roraima, grupos brasileiros atacaram refugiados venezuelanos. Mais de 1.000 imigrantes voltaram para o país de origem por proteção. O presidente Michel Temer se reuniu com ministros para tentar amenizar a situação. Ontem, 60 soldados das Forças Armadas foram enviados para controlar o conflito. Neste final de semana, 1.200 venezuelanos fugiram de volta para casa após moradores de Pacaraima, no interior do estado, atacarem com pedradas e pedaços de pau 700 imigrantes que moravam nas ruas da cidade. Eles tiveram barracas, roupas e pertences queimados. A revolta começou depois que um comerciante brasileiro foi assaltado e agredido na noite de sexta-feira. 2 venezuelanos foram acusados pelo crime. A vítima ficou internada no hospital de Boa Vista e recebeu alta ontem. Pacaraima é a porta de entrada para venezuelanos que fogem da crise política, econômica e social que passa o país governado por Nicolás Maduro. Estima-se que 800 imigrantes cruzam a fronteira todos os dias. O número dos que entram no país voltou a ser maior do que o número dos que saem. Segundo dados da ONU, mais de 30.000 venezuelanos fugiram para o Brasil. Em 2017, 52.000 pediram asilo em 15 países. Neste final de semana, na fronteira do Equador com Venezuela, centenas de refugiados foram barrados. Agora, eles só poderão entrar no país com passaporte e não apenas com o documento de identidade. O Peru também determinará o uso do passaporte a partir do dia 25. Hoje, na fronteira, o clima era de maior tranquilidade, apesar do cenário de constante tensão. A situação em Roraima foi tema de reunião neste domingo entre o presidente Michel Temer e ministros. Eles discutiram a crise e avaliaram as medidas que já foram e que ainda podem ser tomadas pelo governo federal na fronteira com a Venezuela. A presidência da República soltou uma nota falando que tem tomado providências que já custaram mais de 200 milhões de reais. Controle e triagem de fronteiras, transporte para outros estados, atendimento humanitário, envio de 36 voluntários da área da saúde e aumento de contingente da Força Nacional. O governo afirma que está comprometido com a proteção de brasileiros e venezuelanos e que tem condições de empregar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem na fronteira.
Iniciativa que depende de solicitação expressa da governadora de Roraima. O governo federal adotou 2 linhas de ação. Em primeiro lugar, ampliar a assistência social a Roraima e os migrantes. Em nota, a governadora de Roraima, Sueli Campos, do PP, declarou que essas medidas anunciadas pelo governo já vinham sendo solicitadas desde 2016 e que o pedido para empregar as Forças Armadas foi feito em agosto do ano passado. E neste domingo, o governo de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo a suspensão temporária de imigrantes venezuelanos pela fronteira de Pacaraima. A justificativa da ação é que essa é mais uma tentativa de conter a entrada em massa de venezuelanos até que sejam tomadas algumas medidas, como, por exemplo, a instalação de barreiras sanitárias, um hospital de campanha e que também seja discutida como vai ser a distribuição desses imigrantes para outros estados do Brasil, através de uma cota para refugiados. A ideia seria analisar a proporção populacional e o índice de desenvolvimento econômico de cada federação, com uma ajuda de custo de R$1 milhão para a aplicação de políticas emergenciais voltadas para a redução de efeitos negativos da imigração. No dia 6 de agosto, a ministra Rosa Weber já tinha negado um outro pedido para fechar a fronteira. Hoje de manhã, o general Sérgio Etchegoyen, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, reforçou a decisão da juíza e disse que o fechamento da fronteira é impensável por ser ilegal e que a medida está descartada. O fechamento da fronteira é impensável porque é ilegal. Nós temos que cumprir a lei. A lei brasileira de imigração determina o acolhimento de refugiados e imigrantes nessa situação. O governo está profundamente preocupado em garantir a integridade e o bem-estar dos brasileiros e de atender os venezuelanos. Mas não vai, para isso, admitir o cometimento de crimes como aconteceram ali. Essas pessoas serão responsabilizadas, serão chamadas à responsabilidade. O ministro também disse que o Exército Brasileiro já está na região. Pela manhã, embarcaram 60 militares da Força Nacional para Roraima. Outros 60 devem embarcar no domingo. Durante a tarde, embarcaram também representantes de alguns ministérios que fazem parte de um comitê interministerial para avaliar essa situação no estado. A Procuradora-Geral de Justiça de Roraima esteve em Brasília para encontrar a ministra Carmen Lúcia para discutir a situação prisional do estado e dos imigrantes venezuelanos. Segundo a procuradora, a violência no estado é grande e, com a imigração, a tendência é piorar. A crise no sistema prisional já era grande e isso desdobrou num recrudescimento da violência. Com a imigração, a tendência é piorar. Já há notícias de que há venezuelanos sendo cooptados por organizações criminosas, né, e de uma certa forma, uma rejeição da população. Então, o clima lá está bastante tenso. Temos atuado em conjunto com outras instituições, né, tentando fazer a interlocução entre as autoridades federais e estaduais, no sentido de buscar a melhor solução para o problema. A seguir, aprovado o projeto que autoriza a mudança de horário das sessões da Câmara de Vereadores de Criciúma. Atenção você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Atendente de lanchonete, auxiliar de faturamento, secretária e comercial, professor de inglês para crianças, empregada doméstica, gerente, churrasqueiro, vendedor externo, assistente saque, assistente de produção, atendimento externo, vendedor de telemarketing, comprador, auxiliar técnico comercial, estagiário para setor financeiro, fiscal de caixa, montador de imóveis, escrevente de registro de imóveis, líder de eletro, colocador de placas, estagiário para farmácia, assistente back-office, motorista, eletromecânico com experiência em solda,
técnico em enfermagem, atendente de cartório, auxiliar de expedição, recepcionista de hotel, operador de caixa, costureira. Interessados devem buscar mais informações através do site www.acicri.com.br na barra Banco de Talentos. Quem nunca esqueceu uma chave, a carteira com dinheiro e documentos ou o celular? Uma situação tão comum que até vira piada algumas vezes. Mas essa distração também pode ser sintoma de problemas graves como estresse, depressão e o pior, Alzheimer. Esses vídeos da internet mostram casos de pessoas bastante distraídas enquanto falam ao celular. Alguns casos são cômicos. Outros, no entanto, colocam em risco a pessoa desatenta. Nas ruas, quase todo mundo tem uma história de distração para contar. Você se considera uma pessoa distraída, esquecida? Muito, demais. O que você costuma esquecer, por exemplo? Por exemplo, já parei o carro, esqueci de puxar o freio de mão, já saí com lixo para deixar na lixeira e saí andando até o ponto de ônibus com lixo na mão. É um monte de coisa que acontece. Rapaz, às vezes preocupa porque é o seguinte, a gente tá chegando na idade já, né? E aí tem aquele problema de esquecimento, é meio grave, né? Às vezes me preocupa, com certeza me preocupa. Correto. Como o senhor vai fazer para não esquecer essa pasta aqui? Tem que andar com ela debaixo do braço, não deixar escapar. Porque senão, se deixar, entrar em algum restaurante, negócio, deixar, já era. Acaba esquecendo. O guarda-chuva eu já perdi bem uns 10. Sim, o meu celular eu coloquei para carregar dentro do táxi. E nesse dia, cheguei em casa, cadê meu celular? Prejuízo, né? Engraçado nunca é, né? Perder nunca é engraçado. Esses momentos de distração são considerados normais na vida de qualquer um. Esquecer uma coisa ou outra. Essa desatenção é considerada bastante comum dentro da atividade cerebral. O problema é quando ela começa a piorar e ficar mais frequente. Esse pode ser um sinal de que a pessoa precisa procurar um especialista. A gente tem que atentar à idade dessa pessoa. Se a gente está falando de uma pessoa já mais velha, com 70, 80 anos, a gente pode pensar, imaginar que ela pode estar aí evoluindo para uma doença do cérebro, uma demência. O caso mais grave é o mal de Alzheimer. Os primeiros sintomas aparecem depois de adulto e vão se agravando até virar demência. A doença é retratada no filme Pra Sempre Alice. A atriz Julianne Moore interpreta uma professora que sofre com o problema. A atuação muito elogiada pela crítica valeu um Oscar para a atriz. I have Alzheimer's disease. Early onset. Celebridades como o pugilista Adilson Maguila Rodrigues e o ator Charles Bronson tiveram suas vidas afetadas pela doença. Mas a psicóloga ressalta que o esquecimento pode ser um indicativo de outros problemas, como o estresse e a depressão. Algumas doenças, algumas patologias como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma característica de sintomas de distração ou desatenção, tá? Mas isso precisa ser muito bem avaliado, né? A depressão deixa a pessoa também com menos atividade mental para a questão da atenção e mais propensa, né, à distração pela falta de concentração também, de dificuldade de foco. O estresse ele tem uma infinidade de sintomas e um deles é ficar distraído porque a cabeça está muito cheia de coisas. E ninguém deve entrar em pânico. Na maioria das vezes, basta um pouco de atenção e organização para resolver o problema. Acho que é você dar o devido foco e atenção, né? Acho que naquilo que você realmente considera importante, você dificilmente vai deixar no esquecimento. Ou também, se você está com alguma coisa que você sabe que depende daquilo, também você vai ficar mais atento normalmente para você trabalhar em cima. Então, por exemplo, eu vou sair de casa, já sei, chave, carteira, essas coisas são imprescindíveis para mim, telefone. Então, dificilmente eu deixo jogado em algum outro lugar que eu vou esquecer. Como é que você faz para não esquecer? Eu tenho um cronograma, né? Eu sempre deixo nos lugares certinho, ou levanto de manhã, ou à tarde, ou à noite, já está tudo nos seus devidos lugares, para quando você levanta já vai no lugar certo, né? E dificilmente falha? Difícil. E se a memória não ajuda, há sempre uma boa estratégia para se proteger contra o esquecimento, como mostra essa mulher. A senhora faz alguma coisa para se proteger, para não esquecer chave, essas coisas que são importantes? Carteira, por exemplo? Para que essa cordinha?
Para mim não perder minha chave. Para não esquecer. E prendi aqui, ó. Vale tudo, então. Vale, né? Ficar na rua não pode. Foi aprovado o projeto que autoriza a mudança de horário das sessões da Câmara de Vereadores de Criciúma. Confira. Após ter passado por todas as comissões da Câmara de Vereadores, foi aprovado nesta terça-feira, em sessão ordinária, o projeto de autoria da mesa diretora que altera o horário das sessões da Casa Legislativa. Com a aprovação, após ser sancionado o projeto, as sessões do Legislativo deixam de acontecer às 7 horas da noite e passam a ter início mais cedo, às 5 horas da tarde, sempre nas segundas e terças-feiras. A partir do momento que a lei seja assinada, seja publicada no Diário Oficial, nós acreditamos que a partir da próxima sessão legislativa ordinária, que será no dia 27 de agosto, na segunda-feira, a gente já inicie com as comissões às 16 horas e com as sessões ordinárias a partir das 17 horas. Conforme o presidente da Casa, a mudança só virou projeto após uma pesquisa feita com a população. Além de uma enquete no site da Câmara, o Instituto de Pesquisas Catarinense realizou um estudo na cidade. A pesquisa apontou que esse assunto já vinha sendo tratado dentro da Câmara há algum tempo e resolvemos fazer uma pesquisa. E, para nossa surpresa, 70% das pessoas entrevistadas acharam um horário bom. Mesmo porque no estado de Santa Catarina nós temos algumas câmaras de vereadores que também têm esse horário, tipo Chapecó, Balneário Camboriú. Então, assim, quando a gente muda um paradigma, a gente muda um padrão, sempre há uma certa resistência. Nós estamos fazendo isso com o objetivo que as pessoas realmente participem efetivamente das questões da Câmara, que são questões que influenciam no dia a dia. Um ponto que é favorecido com a mudança, segundo o presidente, é a possibilidade de integração com outros setores da cidade. Esse assunto já vinha sendo discutido na Câmara há algum tempo, em função de que a Câmara ela funcionava fora do dia a dia da própria Câmara, da parte administrativa e das próprias instituições e dos outros órgãos, né? Qual seja, quando a Câmara começava os seus trabalhos efetivamente, todos os outros já não estavam mais trabalhando. E nós tínhamos um certo prejuízo na questão da interatividade. Ou seja, as comissões, por exemplo, quando buscavam alguma informação externa, elas tinham que esperar uma semana pela resposta, porque se reúne uma vez por semana. Então, assim, nós vamos interagir com todos esses órgãos dentro do próprio expediente. Isso vai dar uma celeridade, vai dar uma agilidade nos processos. O presidente defende ainda que a mudança deve gerar economia. A gente também, como vai estar trabalhando dentro do expediente da própria Câmara, expediente administrativo, nós vamos ter economia de energia, nós vamos ter economia na questão de horas extras e evitar possíveis horas extras, vamos evitar que outros funcionários, tipo da Prefeitura Municipal e do Judiciário, compareçam à Câmara depois do expediente para tratar de assuntos profissionais. E questionado sobre a possibilidade de a mudança prejudicar o acompanhamento das sessões, já que serão realizadas em um horário onde grande parte da população trabalha ou estuda, o presidente fala da tecnologia como aliada no processo. As sessões da Câmara de Vereadores, desde os dias 16 de janeiro de 2017, elas são transmitidas ao vivo, via Facebook, não só as sessões, como todas as licitações da Câmara, algumas sessões das comissões também são, todas as sessões são gravadas e podem ser depois assistidas tranquilamente, mas a gente faz questão que as pessoas acompanhem em tempo real, interajam com a Câmara, para saber o que está acontecendo com o seu dia a dia, né? A seguir, Mazola Júnior promove mudanças no Tigre para hoje. Hoje tem jogo importante, hein? Contra o Coritiba pela Série B.
O técnico Mazzola Júnior novamente precisou alterar o time titular do Criciúma. Hoje o Carvoeiro contará com os retornos de alguns jogadores considerados importantes para tentar vencer o Coritiba pela Série B. E para o jogo decisivo de hoje, nada de mistérios. Mazzola Júnior mexeu no time para vencer o Coritiba. Zé Carlos e Suellington estão de volta. E Luiz Fernando ganhou a vaga de Marlon Freitas. A princípio sim, se não acontecer nenhum imprevisto hoje no treinamento das bolas paradas, a equipe é aquela que treinou. A opção pela volta do Luiz Fernando, que já recuperou a melhor forma, e principalmente para a gente compensar um pouco mais a equipe, né? A nossa equipe estava muito pensa. E aquela história do volante canhoto, né, que eu sempre falei para vocês, quando você joga hoje é fundamental você ter um volante canhoto. E o Luiz tem conseguido, apesar de não ser volante de origem, tem conseguido fazer esse jogo nosso variar um pouco mais, balançar um pouco mais, coisa que com os outros homens do meio campo nós não conseguimos fazer. Então esse foi o motivo da volta do Luiz Fernando. A volta do Zé Carlos também é importante, né? Hoje praticamente de referência mesmo, de área mesmo, é o único atleta que nós temos no plantel. E o Vitor voltando para a função dele, que é pela beirada do campo, né? E para quem pensa que o Coritiba, que entrou numa fase meio cabulosa, trocando até de treinador será tarefa fácil, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Mazzola Júnior espera encontrar dificuldades. Nós estivemos estudando esses dias a equipe deles, né? Principalmente após o jogo de sábado, a entrada do Tcheco, a mudança do treinador que aconteceu lá. Algumas opções foram mudadas, né, vamos dizer assim. É um time extremamente técnico, um time com potencial do meio para frente e com opções muito fortes. E o Criciúma terá que fazer um grande jogo aqui. Sabemos que eles estão pressionados. Um clube que investiu, um clube de Série A temporariamente na Série B, não pode ficar muitos jogos sem vencer. Já estão 4 jogos sem vencer, a pressão é muito grande em cima de jogadores de qualidade, e a gente espera que sinceramente, que a reação do Coritiba não seja aqui. E para quem criticou o treinador por promover mais mudanças no time, Mazzola se defende. A repetição da equipe titular não é possível em virtude das suspensões e das lesões sofridas pelos jogadores. Além disso, segundo o treinador, repetição não significaria uma posição melhor na tabela de classificação. Acho que não, até porque depois do jogo do Avaí, né, eu acho que nós conseguimos resultados, pontos, né? Então uma coisa compensa a outra. Nós não conseguimos manter essa estrutura devido a essa situação que você falou, né? E o campeonato é assim, E eu acho que nós conseguimos superar as dificuldades, porque nós fizemos 23 pontos, né, nessas partidas todas. Então, a gente só vamos tentar, até porque esse começo de retorno vai ditar muito a nossa continuidade na competição, para que lado vamos, né? Nós sabemos que precisamos jogar mais contra esses times de potencial que estão lá em cima da tabela. Nós vamos ter que jogar mais também, não é só marcar. Mas Mazzola não quer só lamentações. O treinador se anima com a possibilidade de agora, com os retornos de Zé Carlos e Suellington e com a chegada de reforços como o Patrick, saber que poderá contar com mais opções. Sem dúvida, sem dúvida. E principalmente por os atletas terem feito um trabalho muito, muito bom nesse tempo que ficaram fora, né? A chegada do Patrick, o Patrick estava em ritmo, né? É diferente do pessoal que quando chega muito tempo parado num time num time grande, né? Vamos dizer assim. Então são opções, principalmente para um setor do campo que nós estamos com deficiência, né? Uma aventura de tirar o fôlego. Este será o tema do Sala de Entrevistas, que começa dentro de instantes. Hoje, no Sala de Entrevistas, vamos nos emocionar com uma aventura singular. O empresário criciumense André Freitas irá compartilhar dos momentos radicais que ele viveu durante sua épica escalada ao Monte Everest, o pico mais alto do mundo. A ida para o Everest foi que eu gosto muito de desafios, né? Então, eu já tinha feito algumas maratonas, tinha feito uma prova que chama Ironman. Ironman, que é uma prova... Onde foi o Ironman que tu disputou? Tudo em Florianópolis, né? Floripa. Foram 8 provas que eu fiz de Ironman. Você é catarinense? Catarinense, aqui, eu sou de Criciúma, né? E a prova do Ironman, basicamente, é um triatlon de longa distância.
São 3,8 km de natação, 180 km de bicicleta e 42 km de corrida. É uma maratona no final. Isso basicamente são 17 horas de prova. E como é que tu descobriu essa aptidão por esportes radicais? Pois é, não sei, eu acho que é uma coisa dentro de mim que me quer me levar sempre a mais, fazer coisas mais difíceis. Esportes convencionais tu não é muito adepto, assim, jogar um vôlei, futebolzinho? Não, vôlei até jogo, mas futebol não sou muito bom, não. Nem gosta muito? Aí eu já tinha feito 8 provas de Ironman, aí eu pensei qual que seria um desafio maior que o triatlon, né? Aí eu pensei que seria a escalada do Monte Everest. O Sala de Entrevistas vai ao ar daqui a pouco, logo após o Informe Região. Você acompanha o Sala através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13, os da GVT, canal 12. Alô pessoal, meu nome é André Freitas, eu escalei o Monte Everest e o programa vai estar ao ar na terça-feira na TV Primavera. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Eu voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.